minha missão aqui nesse vídeo é te mostrar da maneira mais objetiva possível como você vai identificar o tipo de escoliose e o risco de progressão utilizando o que eu chamo de identificação de risco, como você vai realizar uma avaliação nível 2 e você também vai aprender a como montar uma prescrição de exercícios estruturada e personalizada para cada tipo de escoliose. Agora, você percebeu que eu não falei sobre faturamento, vendas, captação de clientes, posicionamento e todas essas promessas que a gente vê por aí o tempo todo, né? Mas ainda assim, essa é a base que eu mesma e centenas de profissionais e fisioterapeutas utilizamos para faturar bem, para criar autoridade na região, para aumentar a percepção de valor sobre o nosso serviço, para ganhar mais confiança e mais segurança na hora de atender pacientes que tenham escoliose desde crianças até adultos. E principalmente para entregar resultado, que é o que o cliente mais deseja quando ele procura nosso serviço. Então, eu vou te dar todas as ferramentas aqui e o que você vai fazer com isso, aí você é quem vai decidir. Combinado? E eu falo isso porque entre as minhas alunas, algumas conseguiram faturar mais, ganhar mais, outras conseguiram passar muito mais confiança para os clientes e esses acabam indicando muito mais essas profissionais. E isso faz elas preencherem, não tem mais aquele buraco, aquela janela, aquela baixa lucratividade nos consultórios e estúdios. Outras ganharam melhores prêmios da cidade, já outras ganharam reconhecimentos de ortopedistas, de clínicas, fecharam parcerias, aumentaram aí a quantidade de pacientes que elas atendem. E por isso eu vou te dar a ferramenta que é mais importante para você atingir o seu objetivo, seja ele financeiro ou aumento da percepção de valor pelo seu trabalho. E para quem quer indicar essa aula? É para você que está terminando a faculdade e quer começar a atender escoliose? É para você que não atende ainda escoliose, mas gostaria de aprender? Para você que já atende escoliose, mas não tem tanta segurança, não tem tanta confiança? E é para você que trabalha com coluna no geral, mas gostaria de começar a atender escoliose, mas se vê como um desafio. É um verdadeiro desafio atender escoliose, mas você gostaria de aumentar a possibilidade dos seus atendimentos aí. E para você que quer ter os clientes aí por mais tempo, gerando resultados reais, ao invés de ficar o tempo todo pensando em captação de novos clientes, e assim você evita a alta rotatividade do teu consultório ou do teu estúdio. Bom, e antes de começar, talvez você não me conheça tanto, eu sou Ana Paula Souza, sou fisioterapeuta com 12 anos de formação, tenho 2 especializações, uma já concluída e agora uma outra em andamento na área de coluna vertebral. Tenho diversas formações na área de pilates, RPG, posturologia, tratamento da escoliose e tenho mestrado e atualmente estou fazendo doutorado na área de ciências da reabilitação com ênfase na mobilidade da coluna vertebral. É o nosso tema de pesquisa, a nossa linha de pesquisa. E durante todos esses anos, eu tenho aprofundado muito mais os meus atendimentos na área de escoliose, porque eu me via como você, com um verdadeiro desafio, e principalmente lá no começo da minha carreira, assim que eu me formei em 2012, até o período de 2014, eu tinha muita insegurança na hora de atender escoliose e eu não gerava resultado. E o pior, eu via os meus pacientes piorando e eu não entendia nada do porquê que ele estava piorando, por que os exercícios que eu aplicava e que eu achava que estavam corretos não estavam surtindo efeito e o paciente só estava aumentando o ângulo de cobre. Aquilo me fez me sentir muito frustrada e com uma lacuna gigantesca. Então, eu fui atrás de sanar essas dúvidas e aprender de vez o que eu precisava, o que estava faltando para os meus atendimentos em escoliose gerarem resultados para os pacientes. E acreditem, eu descobri que os resultados, eles não giram em torno de redução do ângulo de cobre, mas sim numa entrega de acordo com a necessidade do paciente e com a expectativa do caso. Eu precisava primeiro identificar o risco daquele paciente antes de pensar em qualquer prognóstico para entregar para ele. Então, eu fui uma profissional que perdi clientes, que vi pacientes a piorarem e não saber o que fazer. Mas hoje, eu não quero que você passe pelo mesmo perrengue que eu passei, porque hoje a gente já tem informações disponíveis na ciência que fazem você ter segurança e domínio sobre qualquer paciente com escoliose que você venha a admitir. Então, bora lá aprender o passo a passo de como realizar um tratamento assertivo no paciente com escoliose? Bora lá!
E é aqui que você vai aprender tudo o que você precisa sobre escoliose idiopática, da avaliação ao tratamento específico conservador. Eu vou te passar tudo sobre os 3 estágios principais do tratamento, que inclui a identificação do risco, a avaliação nível 2 e a prescrição de exercícios, que é estruturada, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de saber de você, tenta pensar, tenta imaginar o paciente chegando aí no teu consultório, ou até mesmo no teu estúdio de Pilates, ou um paciente que seja domiciliar, enfim. Qual é o seu sentimento ao receber casos complexos como esse aqui de escoliose? Você se sente tranquila, tranquilo, receoso, receosa, preocupado, desesperado? Ou repassa o caso para o colega? Esse último aqui é muito comum. E eu já fiz isso, de não querer atender paciente com escoliose e repassar para alguém que soubesse atender esse tipo de paciente. Mas é isso que eu quero tirar de você. Não vamos mais repassar. Não tem nada a ver com desunião da classe, não, mas tem a ver com o ganho de autoridade em relação ao teu trabalho e você se sentir capaz, com competência suficiente para admitir aquele paciente e conduzir o tratamento dele de forma segura, objetiva, assertiva, sem medos, tá? A gente vai destruir, né? Vamos eliminar esse medo aqui da sua vida, porque você é fisioterapeuta e você é capaz, tá bom? De atender pacientes assim. Quero chamar a atenção para você em relação a isso aqui. Você sabia que foram desenvolvidos ao longo dos anos vários métodos de tratamento científico para a escoliose e que hoje existem os exercícios específicos? No entanto, os profissionais ainda não se atualizaram em suas condutas. Isso é um caso que ainda hoje persiste. Os profissionais não estão familiarizados com os exercícios específicos para a escoliose e ainda estão prescrevendo exercícios generalizados, exercícios globais, exercícios... Vou dar um exemplo de exercício global para você. Exercício de fortalecimento de paravertebrais, exercícios de cadeias cruzadas, exercícios de alongamento, exercícios de flexibilidade para pacientes com escoliose. Exercícios de flexão lateral, mermaid, se você é do Pilates, você vai lembrar desse exercício e que há muito tempo atrás ele era prescrito como indicado para escoliose. Hoje em dia a gente não recomenda esse exercício por motivos específicos, tá? Então, é extremamente importante que a gente se mantenha atualizado, porque o tratamento que você aprendeu lá atrás, lá na faculdade, ele não é mais o mesmo. Então, ele vai sofrendo modificações à medida que a ciência avança. E hoje, em relação ao tratamento, a gente tem algumas prioridades antes de sair passando exercício por aí. Você vê o paciente com escoliose, você já quer passar exercício e já quer trabalhar com ele ativamente, mas antes disso você precisa ter objetivos específicos também e muito claros na tua admissão. Que seria, primeira coisa que a gente tem que fazer, definir o risco de progressão, prognóstico, até porque o restante, a prescrição dos exercícios, a dose, a duração, o tipo de estímulo que você vai aplicar. É um estímulo mais estrutural, de mobilidade? É um estímulo mais de autocorreção? É um estímulo mais de força específica? Tudo vai depender do prognóstico. Mas calma que a gente vai passear por esse prognóstico, bem no passo a passo aqui, tudo certinho para você não se perder, tá? É importante e crucial para a intervenção você mapear corretamente a topografia, tá? Se você mapeia errado uma topografia, você coloca toda a prescrição por água abaixo, porque você vai tratar de forma assimétrica o paciente. Então, eu preciso ter uma topografia mapeada de forma correta, tá? Senão os exercícios vão ser prescritos de forma errada também. Até porque os exercícios são assimétricos e são unilaterais. A gente não vai ter aqui exercício sendo feito para um lado e depois para o outro. Não, na escoliose vai ser tudo assimétrico, porque é bem específico mesmo, tá? A gente precisa saber a orientação de prescrição de colete corretamente. Então, qual que é o momento certo de entrar com a prescrição de colete, qual o momento que não é necessário, até porque se o teu paciente tiver indicação de colete e você não fizer o uso desse colete juntamente com os exercícios específicos, você vai prejudicar o tratamento, porque o colete, em alguns casos, são extremamente importantes e fazem parte do tratamento, tá? E orientar também quando em casos cirúrgicos, será se é um paciente que realmente tem que fazer uma cirurgia de escoliose ou não? Existem os casos que sim, mas é a minoria. E existem os casos que não tem necessidade. Então, a gente tem que passear por esses objetivos aqui e deixar eles bem claros na sua cabeça, tá?
Outra coisa que é muito importante, isso aqui já na hora da prática. Esse primeiro momento aqui vai ser o momento da avaliação, né? É um caso cirúrgico, precisa de colete, qual que é a topografia, qual que é o risco de progressão, tudo é no primeiro momento. Já no segundo momento ali, que é a parte prática mesmo, em relação aos exercícios, você precisa entender como é que você vai definir os ajustes posturais. Então, depois de mapear corretamente a topografia, agora a gente precisa saber o que fazer com essa topografia. Como que eu vou ajustar? Tudo vai ser assimétrico também. E eu preciso ser estratégica nos exercícios, porque cada exercício tem que ter um objetivo bem claro. Não dá para fazer um exercício, isso aqui é porque ajuda, ele é bom. Ele é um exercício que todo exercício é bom. E atividade física é boa. Não, aqui na escoliose não tem essa de qualquer movimento serve. Os movimentos, eles precisam ter objetivos claros. Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu quero abrir, eu quero ativar excentricamente, concentricamente, eu quero derrotar, eu quero fazer uma diminuição de giba, eu quero abrir uma curvatura torácica. Tudo isso tem que estar bem mapeado também na hora dos exercícios, tá? E o mais importante que é ter uma expectativa clara sobre a evolução e a progressão, tanto em relação aos exercícios, se o paciente está evoluindo nos exercícios, ou em relação à progressão também. E também em relação à progressão do caso, você tem que ter exatamente o que você deve esperar daquela escoliose. É manter, é diminuir os graus, é aumentar, porém de forma controlada, né, de forma bem mais frenada. Então, tudo isso tem que estar bem claro na sua mente na hora de admitir um paciente e de tratar ele na hora da prática. E aí, como conduzir os casos que chegam para você de escoliose? É por isso que eu falo que a gente tem que passar por esses 3 estágios aqui, de uma forma bem segura, bem assertiva e que te gere muito mais confiança na hora de atender, porque isso é que vai te levar para o resultado, tá? O primeiro seria a identificação do risco, né? A gente vai falar bem sobre isso. A avaliação que eu chamo de nível 2, por que nível 2? Porque é uma avaliação mais específica, mais aprofundada, mais detalhada e é uma avaliação mais objetiva também. Ela não é uma avaliação complexa e nem com muita informação. Não, é uma avaliação onde eu preciso colher os dados específicos por causa do meu paciente. Eu não preciso enfeitar demais a minha avaliação. Eu vou trabalhar com os dados que realmente vão impactar com a prescrição dos meus exercícios, né, que eu vou chamar de prescrição estruturada de exercícios para escoliose, e com o resultado, principalmente, que esse paciente vai ter ao longo do tratamento, tá? E por que eu chamo de prescrição estruturada? É porque vocês vão perceber ao longo do tempo que o trabalho da escoliose vai ter a abordagem da autocorreção, a abordagem da força, né, específica, mas ela também vai ter um foco ali na estrutura das curvaturas, que é a mobilidade das gibas, principalmente a mobilidade, onde a gente precisa trabalhar muito com o aspecto tridimensional. Então, tudo isso vai requerer um olhar mais estruturado para esses exercícios. Eu quero que vocês tirem um pouquinho da mente essa ideia só de alongar, fortalecer. Exercício de equilíbrio, exercício de força, exercício de flexibilidade. Eu quero que vocês olhem para a estrutura também, que são as gibas, principalmente as gibas, como ganhar mobilidade nessas gibas, como diminuir a rotação dessas gibas, como ganhar derrotação nessas estruturas, o que é extremamente importante para a escoliose, porque a escoliose começa ali na rotação, começa no aspecto tridimensional. E aí vamos falar primeiramente sobre identificação do risco. Olha que escoliose bem notável, né? Mas nem toda escoliose chega assim, notável para você saber exatamente se é uma escoliose em S ou não. A identificação do risco, ela vai envolver o seguinte: chegou um paciente para mim, então lembra aí do último paciente que chegou para você, ou se você não atende escoliose ainda, imagina o teu paciente chegando agora. Teu filho tem escoliose, geralmente é o pai e a mãe que vai levar. E aí, o que você faz com esse paciente? Será que você vai fazer que nem eu há 12 anos atrás, que pegava o paciente assim que eu me formei? E eu fazia assim, tá bom, tem escoliose, beleza, vem cá, fica aqui pra gente fazer uma avaliação postural, desce aqui para eu ver o teste de Adams, porque eu só tinha ideia de que era aplicado na escoliose, mas saber avaliar exatamente o que, eu não tinha muita profundidade sobre isso.
E aí, já pegava o paciente e já, tá, vamos fazer exercício. O que eu pensava de exercício? Caramba, eu vou fazer alongamento, porque tem que alongar, eu vou fortalecer a coluna, porque tem que fortalecer, eu vou fazer cadeia cruzada, exercícios alternados assimétricos, 4 apoios de estabilização, eram os exercícios mais básicos da época, e vou fazer. Aí eu olhava para aquela curvatura, que nem essa aqui, e ficava, esse lado côncavo, olha só, esse lado côncavo lombar, que é esse aqui que o paciente tal, esse lado côncavo lombar direito. Se o côncavo está aqui, então eu vou fazer exercícios que vão abrir essa curvatura. Então eu vou passar exercício de flexão lateral. E era isso que eu fazia. Hoje, esses exercícios de flexão lateral para abrir curvatura são contraindicados, tá bom? Anota isso. Pega uma caneta e coloca isso. Exercícios de mermaid, exercícios de flexão lateral da coluna são contraindicados para a escoliose, tá? E por que são contraindicados? Porque a ciência evoluiu e estudos estão mostrando que a atividade muscular é diferente do lado côncavo e do lado convexo. Alguns estudos apontam que o lado côncavo ele seja hipotônico, hipotrófico e tem uma baixa quantidade de cálcio, ou seja, a contração dela é muito menor do que a contração do lado convexo, que é mais tenso, tem mais cálcio, tem mais fibras musculares, então é um lado hiperativo, hipertônico. Então imagina você passando um exercício de flexão lateral achando que está abrindo o côncavo, alongando o côncavo, e fortalecendo o convexo, porque era isso que a gente aprendia, né? Alongar côncavo e fortalecer convexo, porque a falsa ideia era que o lado côncavo é o lado mais forte, porque está puxando e encurtando, e o lado convexo era o lado mais fraco, porque está deixando a curvatura se formar. E não é absolutamente nada disso, gente, nada disso. Se você faz esse exercício de flexão lateral, você está hiperativando uma musculatura que é mais hiperativa ainda, e está enfraquecendo uma musculatura que é hipotônica. Então, não façam esse movimento, tá? O que faz uma curvatura se formar não é esse plano 2D, não é a flexão lateral. O que faz uma curvatura se formar é o plano tridimensional, tá? Plano transverso. Ele faz a rotação e essa rotação cria uma envergadura na coluna, cria a curvatura que leva ao ângulo de Cobb. Quanto mais rodada essa vértebra, maior o ângulo de Cobb, tá bom? Então, a identificação do risco, ela tem a ver com exatamente eu mapear esse processo nessa avaliação para que eu não vá direto para os exercícios e faça exercício de qualquer jeito, tá bom? Então, o tratamento da escoliose, ele começa na admissão mesmo. Nessa admissão, a gente vai ter que ter o objetivo de definir a gravidade do caso e o prognóstico. O que é a gravidade do caso? Eu posso ter 3 pacientes, imagina aí, 3 pacientes com a mesma escoliose. Eles têm 10 graus, todos os 3. Mas eles podem ter potencial para evolução diferentes um do outro. Um pode ser que ele desenvolva só uma escoliosezinha leve. O outro pode ser que desenvolva uma escoliose moderada. E já o outro não, ele pode desenvolver uma escoliose gravíssima. Então, tem como a gente ver isso? Tem como a gente já saber de cara? Não só olhando o paciente, não fazendo só a avaliação postural do paciente, porque não vem escrito na testa dele. Eu sou leve, o outro eu sou moderado e o outro eu sou grave. Não tem como. A gente tem como mapear isso através da nossa avaliação. Então, os 3 fatores são fundamentais para eu saber o quanto que esse paciente vai piorar. Primeiro, a idade é extremamente importante. Saber o ângulo de Cobb, tá? Se você não sabe mensurar o ângulo de Cobb, eu vou deixar um vídeo, eu tenho um vídeo que ensina passo a passo, e você pode fazer isso até mesmo pelo celular, tá? E o fator de progressão. O fator de progressão, ele vem de um cálculo. Meus senhores e senhoras, temos cálculo aqui do trabalho da escoliose, tá? Temos uma formulazinha onde a gente aprende, aplica, né, esses dados, a idade, o ângulo de Cobb, o nível de maturação óssea, e isso leva ao fator de progressão. E aí o resultado disso é que vai me ajudar a escolher. Eu passo exercício específico para esse paciente, eu passo pilates para esse paciente, como que tem que ser esse pilates? Posso trabalhar o pilates de forma complementar, trabalhando com mais globalidade, com mais exercícios que me complementem quanto ao tratamento específico, ou eu também vou precisar adaptar os exercícios de pilates? Esse paciente precisa de colete, precisa de cirurgia? Tudo isso tem resposta, tá, gente? Para tudo isso tem uma resposta clara e objetiva. Tudo depende de acordo com o resultado da tua avaliação.
Primeiro passo, como identificar o risco? Eu preciso saber como esse paciente vai estar daqui a 6 meses, 7, 8 meses. Se ele não fizer nada hoje, pega o teu paciente, nossa, se a Julinha está fazendo tratamento comigo, será que daqui a 6 meses a Julinha vai estar com o mesmo ângulo de cobre que ela está hoje? Como que eu vou saber, Ana? Eu não tenho bola de cristal, como é que eu vou prever? Tem como prever, tá bom? Como que a gente faz isso? Através do cálculo do fator de progressão. Você vai pegar o ângulo de Cobb e você vai jogar nessa formulazinha aqui, tá? Você vai Cobb menos 3 vezes o sinal de Risser. O sinal de Risser, eu vou já explicar aqui para vocês o que é, tá? Vai dividir tudo isso pela idade e tudo isso vai dar um valor de referência, né? Essa fórmula toda. Ah, digamos que eu tenho 20 graus de Cobb. Tá, digamos que o sinal de Risser, que vai de 0 até o 5, né, são os valores máximos, de 0 a 5, digamos que o sinal de Risser é 4. Eu tenho um ângulo de Cobb de 20, então você vai multiplicar aí. 3 vezes 4, que é o sinal de Risser, que é igual a 12. Pega o Cobb, que é 20, então 20 menos 12, dá quanto? Divide pela idade. A idade, sei lá, é 10 anos, né? A pessoa tem 10 anos, ou tem 14 anos. Tudo isso você vai aplicar e ele vai dar um valorzinho. Ele vai dar até 1,4, tá? Ele vai dar entre 1,4 e 1,65 e ele vai dar acima que 1,65. Para cada subtipo de resultado desses aqui, a gente vai ter uma interpretação diferente. Antes de falar sobre essas interpretações, vou explicar para vocês o que é o sinal de Risser. O sinal de Risser é o nível de maturação óssea. Então, ele tem a ver com a formação da epífise da crista ilíaca, tá bom? E essa epífise da crista ilíaca, ela segue níveis, né? A gente vai chamar de nível 0 quando ela nem iniciou ainda. Aí a gente vai ter, quando ela começa a iniciar aqui na parte, né, da espinha ilíaca antero superior, a gente vai ter aqui o nível 1. Depois a gente tem o nível 2, nível 3, nível 4. Então, ela vai se preenchendo até ela fechar por completo. Quando ela fecha por completo, que não tem mais epífise nenhuma e ela já está fundida totalmente com o sacro, a gente chama ela de nível 5. Ana, e como que eu vejo isso? No raio-x, na radiografia tem como a gente ver. Então, exemplo aqui de Risser. Esse primeiro aqui, ó, seria o 0, nível 0. Aqui a gente tem o nível 1, aqui a gente tem o nível 2, aqui a gente tem o nível 3, nível 4 e nível 5. Isso aqui, no comecinho, vocês vão estranhar um pouquinho, mas depois vocês vão aprender com a prática, tá bom? Não é só vocês irem pegando as radiografias. Se você tiver uma radiografia aí agora, pega no celular, tá? Salvou a radiografia do paciente, pega alguma física que você tem e vamos olhar junto comigo nesses próximos slides qual que é o Risser do teu paciente. O Risser, ele vai do 0 ao 5, tá bom? Sendo do 0 ao 5, a gente vai identificar qual é o tipo de maturação. Se tiver só a pontinha aqui, ó, externa, ali a gente tem um Risser 1. Se tiver entrando aqui, chegando, né, começando a subir da crista ilíaca, a gente tem o nível 2. Se já tiver passado do meio da crista ilíaca, a gente tem o nível 3. E se tiver chegando na articulação sacroilíaca, a gente já vai ter o nível 4 aí do Risser, tá? E quando a gente tem o estágio total fundido, isso geralmente pacientes com mais de 15 anos já terminando a fase de crescimento ósseo, aí a gente tem a fusão ali completa dessas epífises. Aqui é mostrando para vocês a diferença, né, do Risser 0 e do Risser 5. Além do contorno irregular, né, no Risser 5 a gente tem um contorno irregular ali na crista ilíaca. E um outro sinal também que faz esse 0 se diferenciar do 5 é a fusão do trocânter ali, tá? O trocânter menor, trocânter maior do fêmur, ele aparece com uma linha divisória ali no Risser 0, ele não fundiu totalmente, e no 5 a gente já fundiu. Então, é só para deixar bem claro aí essa diferença. Aprendeu sobre o Risser? Qual que é o Risser do paciente que está dando aí? Agora a gente chega aqui no X da questão, fator de progressão. O que eu preciso saber do fator de progressão? Apliquei a fórmula, deu o valor de referência. Gente, muita atenção aqui. Você já sabe qual é o ângulo do teu paciente, já sabe qual é a idade dele, já identificou o sinal de Risser dele lá na radiografia que eu pedi para você pegar. Pega aí tudo isso, aplica nessa fórmula e me fala, deu menor que 1,4? Deu entre 1,4 e 1,65? Ou deu maior que 1,65? Esse gráfico ele vai te ajudar a mapear o risco desse paciente. Se tiver dado até entre 1,4, né, menos que 1,4, a recomendação aqui é de observação. Então, a gente vai pegar aqui o valor, ó, 1,4, e vai ver onde que está dando essa linha no gráfico.
Ah, tá dando 40. Esse 40 aqui é a incidência da progressão, ou seja, a porcentagem. 40% de chance de progressão. 40% de chance de progressão, até 40, né? É uma escoliose leve. E aí a gente vai deixar esse paciente em observação, mas não em relação a repouso, sedentarismo, não é isso. É em relação à observação aos exercícios específicos. Eu não preciso aplicar exercício específico com tanto rigor, tanta intensidade. Agora, se tiver dado entre 1,4 e 1,65, aí a gente já vai ter esse campo aqui, ó, intensiva reabilitação, porque ele tem entre 40% e 60% de chance de progressão. Ana, o que é esse 60% de chance de progressão? Eu vou te dar o exemplo aí. Se teu paciente tem 20 graus, calcula quanto que dá 60% desses 20 graus. Se ele tem 20 graus hoje, ele tem chance de desenvolver aí 60% de chance de progressão, ou seja, 60% a mais, para aumentar. Quanto é 60% de 20, mulher? Anota aí, faz aí as contas. Cerver 2 é 12. Então, 60% de 20 graus dá 12 graus. 12 graus a mais, tá? Para somar. Então, se o paciente hoje tem 20, daqui a uns meses, se ele não fizer nada, ele tem 60% de chance de progressão, ou seja, 12 graus para aumentar. Se ele tem 20 hoje, ele pode chegar a 32. Entendeu como que a gente faz esse prognóstico? Isso é uma identificação de risco. Nossa, 32, 25 graus já é indicação de colete. Nossa, eu preciso agir com urgência. Aumenta a dose do exercício, aumenta a intensidade, aumenta a frequência, aumenta as repetições. Exercícios regulares realizados em casa, em domicílio, acompanhamento online, tudo para que você não chegue nesses 32. Ou seja, você tem um norte. Nossa, esse caso é grave. Agora, deu 1,0 de progressão. 1,0 significa 15% de chance de progressão. Bom, mas a gente tem como deixar tudo isso bem claro, tanto para você como para a família, tá? Para que a família também alinhe a expectativa dela, senão ela vai chegar achando que é tudo para diminuir. Nossa, quer diminuir o grau. Ou se você ficar com um paciente 2, 3 anos e ele se manter nos 20 ali, 20 graus, a família vai dizer que o tratamento não está prestando. Vai dizer, não está funcionando, não está evoluindo, não está diminuindo nada, só que a prescrição, o prognóstico não era para diminuir, era para frenar. De 20, mãe, era para chegar em 32. Chegou, tá no 20 ainda, tô conseguindo segurar nos 20, até ela passar por todo o estágio de crescimento. Então, o tratamento está dando certo. É muito importante você identificar esse risco. É a parte mais importante do tratamento, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação nível 2. Essa avaliação é uma avaliação objetiva, assertiva. Eu até desenvolvi uma ficha específica para escoliose. Uma ficha de avaliação só para escoliose eu tenho. Por quê? Porque é uma avaliação tão específica, mas tão nível 2 mesmo, tão aprofundada e objetiva, tá? Ela é enxuta e objetiva. E nessa avaliação a gente vai ter... Eu coloquei uma coisinha aqui, ó. Para você ter uma abordagem segura, você precisa saber avaliar em verde e saber avaliar em azul. Tem que saber avaliar, porque o segredo está na avaliação, gente. E não é nada de bicho de 7 cabeças. O que eu uso como instrumento de avaliação? A radiografia, que é extremamente importante, como eu falei para vocês. Eu uso também recursos digitais, aplicativo do nível de laser, um aplicativo para verificar o alinhamento, tá? O balanço sagital, direito, esquerdo. Eu uso o aplicativo do Measure Light, que é um aplicativo para calcular o ângulo de cobre pelo celular. Eu uso o escoliômetro, nós temos o escoliômetro físico e tem o escoliômetro digital também, que é validado cientificamente, pode usar sem medo. Fita métrica também eu vou precisar para verificar a flexibilidade, mobilidade da coluna. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é para isso aqui, ó. Topografia. Em relação à topografia, a gente vai ter que mapear de acordo com as gibosidades. Então, o teste de Adams, que é o que essa mocinha está fazendo aqui embaixo, é o que vai determinar para a gente onde estão as gibas. Então, anota isso. Onde tem giba, eu tenho convexidade. Não sabe qual é a topografia, está sem radiografia, não faz ideia. Fez o teste de Adams, onde tiver a giba, marca a gibosidade. Tem gibosidade na torácica, tem gibosidade na lombar, elas são opostas. Se elas forem opostas, é porque o paciente tem escoliose em S. Se elas forem do mesmo lado, giba torácica direita, giba lombar direita, ela tem uma grande escoliose em si. Ana, não é nem na torácica nem na lombar, é bem no meio. É uma escoliose tóraco-lombar. Só que eu já te dei 3 topografias. Escoliose em S, escoliose em C, escoliose tóraco-lombar, tá? Então, o que eu preciso saber? Topografia. Teste de Adams é giba.
Onde temos giba, eu tenho convexo. Onde não tem giba, eu tenho côncavo. Outro sinal que é muito importante a gente observar também é esse afundamento aqui da cintura. Isso aqui, ele indica perda de massa muscular, tá? Hipotrofia e uma diminuição desse tônus muscular. Então, isso aqui está relacionado com concavidade, tá? Onde eu tenho essa concavidade, eu tenho uma tendência a ter essa diminuição de força muscular, de musculatura, tônus, contração, uma hipotonia, né? E no lado convexo, não, a gente tem uma região mais hipertônica, mais densa, mais rígida. Inclusive, quando você faz as palpações, você percebe bem a diferença, né? Até do trofismo de uma musculatura para outra. Então, identificar a topografia é extremamente importante, porque é em cima dessa topografia que eu vou fazer os ajustes. Qual a mão que vai na nuca? Na escoliose em S, a mão que vai na nuca vai ser o lado côncavo. O lado que vai a mão no ombro vai ser o lado convexo. O lado que vai deprimir o bumbum vai ser o lado côncavo lombar. O lado que vai elevar a pelve é o lado convexo lombar, certo? E nas escolioses em C, Ana, escoliose em C é mais fácil de tratar, porque é só fazer a abertura. Não. Pelo amor de Deus. Tira esse negócio de abrir curvatura lateral da tua vida, porque a gente não vai utilizar esse exercício, porque ele é contraindicado pelo motivo que eu já expliquei para vocês, tá? Ele vai hipertonificar uma musculatura que já é hipertônica. Você pode piorar, inclusive, a progressão do teu paciente. Pode acelerar esse processo, tá? De aumento do COP. Então, o que você tem que fazer na escoliose em C? A mesma coisa. Ajuste. A diferença é que o lado que eu vou elevar côncavo torácico vai ser o mesmo lado que eu vou deprimir côncavo torácico na escoliose em C, né? Na escoliose tóraco-lombar, os ajustes são similares ao C. Uma outra coisinha que muda, um ajustezinho. Tem um ajustezinho da rotação que é específico só para escoliose tóraco-lombar. Tem um tipo de exercício que é aquele exercício do serrote, do Pilates. Eu juro a vocês, ele é o único exercício de rotação ampla, não é segmentado, porque tudo que eu faço é segmentado. Ele é o único exercício de rotação que eu uso para escoliose tóraco-lombar, porque ele pega bem na curvatura central. E aí ele pega o eixo de rotação. Então, existe a diferença de acordo com a topografia. Escoliose em S eu vou pensar de um jeito, escoliose em C eu vou pensar de outro jeito, escoliose tóraco-lombar eu vou pensar de outro jeito. Pensou nos pacientes que você tem? Lembra aí, quem que tem escoliose em S? É a Mariana, é a Juliana, é a Fernanda? Geralmente são meninas que têm esse nome, né? É a Vitória. Quem que tem escoliose em C? Quem que tem escoliose tóraco-lombar? E se você tiver na dúvida qual que é a topografia que eles têm, corre e faz o teste de Adams de novo, tá bom? Bases para uma prescrição ser estratégica e estruturada, para eu poder passar pela identificação do risco, pela avaliação nível 2, que a gente vai ter dose e tipo de exercício, estímulos de correção segmentados, porém integrativo. Então, uma das coisas que vai ser base para essa prescrição estruturada é pensar nos segmentos, torácico e lombar. Exemplo, as mobilidades. Eu vou fazer só torácica. A mobilidade eu não vou fazer global, eu não vou olhar para aquela escoliose inteira, eu vou olhar para o segmento. Ah, a torácica dela tem a giba. O que eu vou fazer com a giba? Eu dei rotação. Mobilização, vou dar uma forçada para essa vértebra rodar mais. Então, isso tem que ser segmentado. Mais integrativo, porque você vai estar, como se fosse um grande quebra-cabeças, você vai estar integrando e no final tudo vai fazer sentido. Então, são exercícios que são simultâneos, porém não são simétricos, tá? São assimétricos e unilaterais. Exercícios são focados em objetivos específicos. Então, nós temos 3 grandes objetivos, 3 pilares de exercícios importantes: autocorreção, mobilização, ativação de musculaturas específicas estrategicamente. Então, voltando aqui nessa figura, você vê que o paciente tem uma escoliose em S, mas ele precisaria fazer o teste de Adams para eu descobrir, né? Então, onde tem a giba, eu marco convexidade, onde não tem giba, eu marco a concavidade. Quando eu pego o paciente assim, escoliose em S, eu já tenho que identificar exatamente o que eu vou fazer com ele. Então, o meu tratamento, ele vai se dividir em 3 momentos. Um bloco só de autocorreção, e essa autocorreção a gente pode fazer de várias formas. Sem acessórios, com espaldar, sentado no banquinho, com bastões, em pé, com exercícios de equilíbrio associado, né? Não é evolução de exercícios, então é uma autocorreção, onde eu preciso ajustar posturalmente a topografia e preciso diminuir
esse fechamento dessas curvas. Então, abrir as curvas e fazer a derrotação. Então, a autocorreção tridimensional, 3D, tá bom? A mobilização, a mobilidade está relacionada com giba. Então, eu trabalho muito com gibas para diminuir mesmo. E principalmente, gente, em adultos. Os adultos estão tendo muito mais resultados em relação às mobilizações do que os exercícios mais globais. Então, exercício de mobilidade tem diminuído muito a giba, tem ajudado muito a minimizar a rigidez da curva e a melhorar o aspecto da giba, devolvendo não só a função, a questão estrutural, mas também a função. E a ativação de musculaturas específicas estrategicamente. O exemplo desse paciente aqui, que está fazendo a inclinação, tem um objetivo aqui, que é ativar. Já que eu não posso fazer exercício de flexão lateral, vermelho, eu vou fazer o quê? Ativar a musculatura de forma estratégica. Eu não posso fechar côncavo jamais. Eu falei para vocês que côncavo ele é hipotrófico e hipotônico. Se ele é hipotrófico e hipotônico, eu preciso dar força para essa musculatura, eu preciso ativar. Mas eu não posso fazer flexão lateral para ativar, porque eu vou estar fechando a curvatura. Então, como que eu vou fortalecer? De forma indireta, de forma estratégica, utilizando alavancas biomecânicas, braço de alavanca longo, braço de alavanca curto, indiretamente desequilibrando o corpo, como é o caso dessa base aqui, ó, onde eu estou levando essa base para a esquerda, e aqui eu vou pegar exatamente o alvo. Aqui a gente é um verdadeiro sniper da musculatura que a gente quer pegar. Então, eu coloco o paciente em uma posição estratégica para pegar aquele segmento ali, ó, de forma bem assertiva, tá? Vai bem ali no alvo mesmo. Então, seja um sniper da escoliose. Só a gente vai entender esse termo do sniper. Aqui eu trouxe um exemplo de um artigo para vocês, onde esse artigo ele trouxe exemplos de exercícios que você pode estar aplicando. Exercícios de autocorreção, que podem ser feitos em pé. Aqui eu também tenho uma ativação da musculatura, né, de forma específica. Posso utilizar bastões, exercícios de autocorreção no banquinho, exercícios de autopostura com a bola e com o espelho, exercícios de autocorreção em pé, exercícios de tração, decoaptação articular da coluna, exercícios assimétricos, olha, tem o ajuste postural com autocorreção no espaldar, exercícios que tenham tração também da coluna, exercícios que envolvam a lateralização, e exercícios em decúbito, que também tem o objetivo de trabalhar a favor da gravidade para diminuir essas curvaturas e ativar musculaturas específicas também. Tudo é questão de posicionamento. Por isso que os exercícios específicos, eles são específicos mesmo, tá? Aqui é um exemplo de ajuste, onde a paciente, ela faz uma inclinação para a esquerda, abre aqui o côncavo torácico esquerdo dela, abre o côncavo lombar direito dela, e alinha a coluna. Então, um simples posicionamento foi capaz de alinhar. Depois de alinhar, é que eu posso decidir se eu vou fazer um estímulo de força ali na musculatura direita, que é o foco aqui, ó, a concavidade direita, e eu vou trabalhando com acessórios também. Posso trabalhar com faixa, com desequilíbrio em pé, posso trabalhar com ativação excêntrica de côncavo. Nessas regiões a gente vai trabalhando e evoluindo aos poucos também. Tudo dentro desses 3 blocos: autocorreção, mobilização e exercícios de ativação específica de musculatura. Aqui eu trouxe algum resultado de pacientes adultos e adolescentes também, mas eu queria chamar a atenção para vocês, a atenção de vocês para o seguinte. Olha essa paciente que chegou com uma gibosidade, e aqui somente com exercícios estruturados de mobilidade, eu consegui diminuir a curvatura, diminuir a gibosidade, dessa paciente. Ó, esse aqui é o antes dela, esse aqui é o depois, num período aí de 5 meses de intervenção, e a gente conseguiu também uma redução de ângulo de Cobb, né? O primeiro estava a 47 graus, o segundo foi para 36. Então, isso é um achado extremamente importante, porque em adultos a gente não tem essa diminuição de Cobb com frequência, né? Não temos estudo falando sobre isso. Aqui já é um adolescente, ficou 2 anos em tratamento, depois disso ele passou mais tempo, e no primeiro ano a gente já viu um resultado, né? Uma diferença de 29 graus para 16, com exercícios estruturados também, muita mobilidade de giba, a escoliose dele é tóraco-lombar, tá? Ela tem uma gibosidade aqui na direita, não sei se vocês conseguem perceber que tem essa gibosidade. Era um paciente que estava em crescimento, um paciente que estava ainda com Risser
4 quando ele começou, depois foi que chegou no RICE-5. Quando chegou no 5, aí eu dei alta para ele, para que ele não precisava mais fazer os exercícios específicos. Essa paciente aqui, ela também é uma paciente com 15 anos e conseguimos reduzir a gibosidade aqui torácica dela, tá? E conseguimos também melhorar o trofismo muscular de côncavo. Ela tem uma escoliose em S, tá? E aqui no côncavo direito a gente tem um trofismo bem melhor do que no antes dela. Ela passou 6 meses em tratamento. Tem pacientes que passam muito mais, tá? E se for objetivo relacionado à progressão, ele vai passar até fechar o RICE. Então, anos e anos com você. Não pode parar o tratamento. Quando é um adulto ou uma pessoa que já tem RICE-5, aí ela pode... o objetivo dela vai ser... O tempo de tratamento dela vai ser de acordo com o objetivo, tá? Aqui eu tenho outro paciente que em pouquíssimo tempo conseguiu um alinhamento da coluna, tá? Esse aqui só com exercícios orientados por mim, ele conseguiu fazer um alto trabalho de correção e de diminuição da giba também, mas aqui é um exemplo de muita disciplina. E aqui é uma mocinha, que essa mocinha, ela começou comigo, ela tinha 10 anos completos. Hoje ela tem 12 anos completos e ela vai ficar em tratamento até fechar o RICER dela, que o RICER dela ainda é 0, tá bom? E essa paciente, ela tem uma escoliose em S, tinha uma escoliose em S em formação, mas que estamos conseguindo estabilizar. E após 2 anos de tratamento, ela saiu de 14 graus para 16 graus na lombar. Ou seja, o tratamento está ótimo, estamos estabilizando. Sabe por quê? Porque na identificação do risco dela, sabe qual era o risco da escoliose evoluir? Para 25 graus. Só que, como ela tá fazendo os exercícios certinho, com a frequência certa, na dose certa, com as repetições certas, a gente conseguiu estabilizar e hoje ela tá de 14 para 16. Então, a mãe da paciente foi informada disso e ela sabe qual é a expectativa do prognóstico correto. Então, ela não alimentou uma expectativa errada. Se eu não tivesse informado essa mãe, ela ia chegar e achar que ela piorou, porque ela saiu de 14 para 16, aumentou os graus. Como assim? Aumentou, não tá dando certo. Só que eu expliquei para ela que o prognóstico dela era chegar em 25, mas como a gente está fazendo os exercícios e está dando certo tratamento, ela está estabilizando e ela está tendo um aumento muito mínimo, né? A gente está conseguindo frenar essa escoliose. E o melhor, ela não está precisando de colete, porque 25 é a indicação de colete, eu não quero que ela chegue em colete, tá? Então, estamos conseguindo manter ela sem indicação de colete. E dito isso, nesse ponto, agora você tem 2 opções. A primeira é você ir pesquisar sobre cada assunto que falamos aqui, ir atrás de pessoas que sabem sobre isso e aprender por conta própria. E isso é até bom, porque isso já vai te colocar à frente da maioria dos profissionais que não buscam nada disso. E a segunda opção é você aprender comigo mesma. Eu já deixei tudo organizado para você, os módulos, as aulas, tudo que você precisa para você começar agora mesmo a ter os resultados que você ainda não tem. O meu programa de atualização no tratamento da escoliose, que é o Escoliose em Foco, o nome já diz, o foco é você aprender tudo sobre o tratamento da escoliose, desde a avaliação até a prescrição de todos os exercícios que você precisa. Exercícios esses que você pode aplicar tanto no domicílio, como no atendimento no consultório, como no estúdio de Pilates. É um curso completo, tem tudo sobre a teoria e também sobre a prática. Vem cá que eu vou te mostrar o curso aqui por dentro. E aqui, como você pode ver, é um curso que ele é bem objetivo. Eu tratei de enxugar as aulas para que elas fossem as mais objetivas possíveis. Não tem muita aula, infinitas aulas que você vai levar 1 ano para concluir. Não. Eu tratei de deixar tudo bem objetivo, tudo bem mastigadinho e com as informações que são essenciais, importantes, as que são realmente as que vão fazer a diferença, tá bom? Então, aqui a gente vai ver muita coisa sobre a avaliação. Então, nós temos aqui a aula teórica, tá? Tem como avaliar uma escoliose, a gente tem sobre a fisiopatologia, como é que as gibas se formam. Eu explico aqui no passo a passo como que é a formação dessa giba, para você, enfim, entender mesmo, descomplicar isso na sua cabeça, porque isso era uma coisa que me deixava com muita dúvida. Como é que essas gibas se formam? E aqui eu vou te explicar no passo a passo e de forma científica, tá bom? Com respaldo científico,
para te mostrar sobre a biomecânica e a natureza muscular de côncavo e convexo. Como que a gente vai fazer o cálculo do fator de progressão? Eu vou te dar exemplos, vou te dar na prática ali como que a gente vai chegar nesses valores, como que a gente faz uma tomada de decisão para cirurgias nas escolioses, tudo isso. Colete, quando é que eu vou indicar esses coletes? Avaliação, divisão, palpação, a análise do raio-x, o que você tem que observar no raio-x, tem rotação de pedículo, tem exemplo de caso, escoliose em S, nós temos aqui, ó, exercícios ativos, e tudo isso está dentro da apostila também, tem uma apostila aqui que ela já está anexada, e ela já vem com, você pode imprimir na sua casa e deixar aí no seu consultório, no estúdio, para que você tenha acesso a esses exercícios de forma bem prática. Nós temos aqui um módulo bônus também, né, que são as adaptações do Pilates, ou muito exercício de Pilates, como é que eu adapto a mobilização da giba no Pilates. Então, tudo isso aqui vai junto também. Então, as aulas já são gravadas, totalmente gravadas, já está tudo disponível na plataforma, tem certificado, tempo de acesso é de 1 ano, tá? O grupo de alunos, que é o grupo da comunidade do Telegram, ele já tem um acesso vitalício, então você não entrou no grupo, você não precisa mais se preocupar em sair, você pode ficar lá o tempo que você quiser, tá bom? Nós temos suporte nas aulas ao vivo, então, de tempos em tempos, eu estou marcando mentoria de tira dúvidas com vocês. Eu sempre comunico com antecedência lá no grupo do Telegram, tá? E uma coisa muito importante, o curso ele tem uma garantia de 7 dias. Você pode entrar agora sem risco nenhum. Se em até 7 dias você perceber que isso não atende o que você quer, não era o que você realmente queria, não tem problema nenhum, você pode mandar um e-mail para mim. É só você solicitar o cancelamento e receber 100% do seu investimento, tá? O risco é todo meu. Então, não deixe de aproveitar. Você pode parcelar esse curso também. Então, eu te vejo lá na nossa comunidade de alunos e nas nossas mentorias para tirar dúvidas também. Se você já tem aí o teu caso de escoliose, pega aquele raio-x, pega aquele COB que você calculou, pega aquele fator de progressão que você já calculou, separa eles, porque você pode mandar lá no grupo do Telegram e eu já posso estar pegando o seu caso e a gente está discutindo ali, tá bom? Então, te vejo lá na nossa comunidade. Tchau, tchau.